Imagine viver numa terra de promessas, herança de milagres, onde cada pedra carrega uma história divina, mas ainda assim, esquecer quem te colocou ali. Pense em uma geração inteira que cresce em meio à fartura, em meio à paz conquistada a duras penas, mas que já não reconhece o nome do Senhor. Seja bem-vindo ao canal A Bíblia em Capítulos. Aqui você vai conhecer as Escrituras como nunca antes, passo a passo, capítulo por capítulo, com profundidade, emoção e verdade. Se você tem sede de compreender os detalhes da palavra e ama mergulhar em histórias que mudam vidas, então este canal é o seu novo lugar de encontro com a verdade eterna. No episódio anterior, nos despedimos de um dos maiores líderes que Israel já conheceu, Josué, um homem moldado pela presença de Deus, cuja vida foi marcada por coragem, fé e obediência. Ele guiou o povo através da conquista da terra prometida e, antes de partir, fez um último apelo comovente. Escolhei hoje a quem servireis. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Um pacto foi renovado. Uma pedra foi erguida como testemunha. O povo jurou fidelidade. Mas agora, neste novo capítulo da jornada, tudo isso se torna memória. Os anos passam. As lembranças desbotam. Josué morre. Os anciãos também, e com eles vai embora a memória viva dos milagres. E é aí que algo trágico acontece. Uma nova geração se levanta, uma geração que não conhecia o Senhor, nem os feitos que ele havia realizado por Israel. O livro de Juízes, capítulo 2, verso 10, traz uma das declarações mais chocantes e dolorosas da história bíblica. Outra geração se levantou, que não conhecia o Senhor, nem tampouco a obra que fizera a Israel. Como isso foi possível? Como o povo que viveu tão perto do sobrenatural permitiu que seus filhos crescessem distantes da verdade? Como a fé, que foi o alicerce de uma nação, se perdeu em apenas uma geração? O esquecimento espiritual não começou com um abandono súbito. Começou com o silêncio nas tendas, com pais que deixaram de contar as histórias, com líderes que não discipularam os mais jovens, com a negligência do coração que se acomoda na bênção sem zelo pela presença. E assim, lentamente, uma geração nasceu dentro da terra prometida, mas longe de seu Deus. Você já parou para pensar no risco de viver na bênção, mas afastado do abençoador? Essa geração viu os campos florescerem, mas não conheceu o Deus que enviou o maná. Cresceu sob a paz, mas desconhecia a guerra espiritual que conquistou cada pedaço da terra que pisavam. Eles herdaram promessas, mas não carregavam propósito. E é nesse vazio espiritual que o caos começa a se instalar. O povo começa a olhar para os deuses dos povos vizinhos, para os altares pagãos, para as práticas que contradizem tudo o que haviam aprendido ou que deveriam ter aprendido. A aliança com o Senhor, outrora renovada com solenidade e lágrimas, é quebrada com indiferença. A idolatria começa a infiltrar-se como veneno nas famílias, nos costumes, nos corações, e a ira do Senhor se acende contra Israel. O silêncio entre gerações foi o estopim de uma crise espiritual nacional. Quando a fé deixa de ser ensinada, ela se torna uma lembrança distante. Quando não há discipulado, não há continuidade. E quando não há continuidade, o ciclo de rebeldia se inicia. Deus, que havia sido fiel em todo o caminho, agora é ignorado. E a consequência é inevitável. Deus entrega o povo nas mãos de seus inimigos. O povo que outrora venceu Jericó agora se vê derrotado por pequenos exércitos. Aqueles que atravessaram o Jordão em seco agora choram em cavernas, oprimidos, fracos, confusos. A terra prometida virou palco de angústia, não por falta de bênçãos, mas por falta de comunhão. E a pergunta que paira sobre nós hoje é direta: estamos preparando a próxima geração para conhecer o Senhor? Quantas vezes em nossas casas deixamos de transmitir a fé aos nossos filhos, netos, sobrinhos?
Será que estamos cultivando uma geração que conhece a Deus ou apenas filhos religiosos sem experiências profundas com o Altíssimo? Comente aqui. Como você tem ensinado sobre Deus dentro da sua casa? Você já compartilhou com alguém os milagres que Ele realizou em sua vida? É doloroso reconhecer, mas necessário. Uma geração sem raízes espirituais está fadada a repetir os erros do passado. E é aqui que o ciclo dos juízes se inicia. Pecado, opressão, clamor, livramento e recaída. Um padrão sombrio, nascido do esquecimento, alimentado pela negligência, sustentado pela ausência de líderes espirituais consistentes. No próximo bloco, vamos mergulhar no início desse ciclo. Um tempo marcado por aflições, mas também por demonstrações intensas da fidelidade de Deus. Prepare seu coração para entender como o Senhor responde, mesmo quando tudo parece perdido. A ausência de liderança espiritual, não apenas silenciosa, mas devastadora. Quando os anciãos se foram e a memória dos milagres de Deus deixou de ser proclamada, o vazio deixado por essa ausência foi rapidamente preenchido por valores distorcidos. A idolatria, antes impensável, tornou-se habitual. A cultura dos povos vizinhos, outrora combatida, agora era absorvida sem resistência. Altares pagãos foram erguidos onde antes havia culto ao Deus vivo. Israel trocou a verdade pela mentira. E mais grave ainda, trocaram a presença do Senhor por deuses feitos por mãos humanas. A aliança foi quebrada. E como consequência, Deus entregou o povo nas mãos de saqueadores, inimigos e opressores. Era o início de um ciclo sombrio que se repetiria por séculos. Pecado, opressão, clamor, livramento, paz, pecado novamente. A dor da opressão foi o despertador espiritual daquele povo. Quando o sofrimento apertava, o clamor surgia. E então Deus, em sua infinita misericórdia, levantava libertadores, homens e mulheres escolhidos para restaurar a ordem, trazer justiça e reconduzir o povo ao caminho da verdade. Esses líderes eram os juízes, não juízes como os conhecemos hoje, mas guerreiros, profetas e líderes levantados pelo próprio Deus. O primeiro deles foi Otniel, homem valente, cheio do Espírito do Senhor. Por meio dele, Israel conheceu novamente a paz. Mas a paz, quando não é sustentada por uma fé viva, rapidamente se transforma em comodismo. E assim, logo após a morte de Otniel, o povo voltou ao pecado. Eude veio a seguir com uma história singular e surpreendente. Canhoto, estrategista, ele foi usado por Deus para libertar Israel da opressão de um rei cruel chamado Eglon. Mais uma vez, o povo experimenta o livramento. Mais uma vez, o ciclo reinicia. Depois de Eude, Deus levanta Sangar, que com apenas uma aguilhada de bois, derrotou 600 filisteus, homens simples, mas cheios do poder de Deus. Cada juiz surgia em um tempo de profunda crise, e cada crise era fruto da mesma raiz, o afastamento do povo da presença do Senhor. O padrão se repete com precisão assustadora. Não se tratava de um povo que desconhecia o caminho, mas de um povo que escolhia ignorá-lo. Quantas vezes nós, hoje, vivemos esse mesmo ciclo em nossas próprias vidas? Caímos em pecado, enfrentamos as consequências, clamamos por socorro, somos restaurados. E pouco tempo depois, esquecemos o que Deus fez por nós. Quantas vezes Deus já nos livrou, nos resgatou de situações impossíveis, apenas para nos ver voltando para os mesmos erros, para os mesmos ídolos modernos que tomam o lugar dele em nossos corações. A idolatria de Israel pode parecer distante, postes ídolos, Baal, Aserá, mas será mesmo que estamos tão longe disso? Hoje, os deuses assumem outras formas: status, dinheiro, prazer, distrações que ocupam o lugar do eterno. A pergunta que precisamos fazer é:
Estamos realmente aprendendo com os livramentos ou apenas os recebendo e voltando à antiga vida? E o que dizer da fidelidade de Deus, mesmo diante da infidelidade do seu povo? Cada vez que Israel clamava, ele ouvia. Mesmo com o coração ferido, traído, o Senhor não abandonava totalmente sua herança. Ele agia, ele levantava alguém, ele fazia novamente. Isso não porque o povo merecia, mas porque Deus é misericordioso. Isso revela algo profundo sobre o caráter do nosso Deus. Ele não desiste de restaurar. Ele não se conforma com a destruição do seu povo. E essa verdade ainda ecoa em nossos dias. Talvez você esteja vivendo um ciclo semelhante ao de Israel. Talvez esteja oprimido por situações que você mesmo permitiu. Talvez tenha se afastado do altar, abandonado a comunhão, quebrado alianças. Mas saiba, o mesmo Deus que levantou juízes em Israel está pronto para levantar algo novo na sua vida, se você clamar. A jornada de Israel durante esse período é marcada por altos e baixos espirituais, por livramentos grandiosos, seguidos de recaídas dolorosas. Mas mesmo em meio à confusão, à idolatria e à instabilidade moral, uma verdade permanecia imutável. Deus nunca cessava de ouvir. Ele via, ele sentia, ele respondia. E esse mesmo Deus continua presente, olhando para o coração quebrantado, para o clamor sincero, para aquele que reconhece sua fraqueza e deseja retornar. Talvez essa seja a hora de reconhecer os próprios ciclos e romper com eles. Talvez seja tempo de reconstruir o altar, restaurar a adoração e reencontrar a direção. O caminho está diante de nós. Basta dar o passo em direção à presença que nunca falha. Em meio ao caos espiritual que se instaurava, algo se tornava cada vez mais evidente. Israel era um povo sem referência. Sem reis, sem profetas permanentes, sem sacerdotes espiritualmente atuantes que conduzissem a nação com firmeza. O resultado disso era uma sucessão de decisões feitas com base no que parecia certo aos próprios olhos, como diz o livro de Juízes. O problema é que quando a bússola da alma deixa de ser a palavra de Deus, o homem se torna refém das próprias vontades. E o coração humano, por mais sincero que pareça, é enganoso e corrupto por natureza. A ausência de referência espiritual é como um barco à deriva em meio a uma tempestade. Sem direção, qualquer vento parece ser o caminho certo, até que se perceba que ele nos leva direto para o naufrágio. Mesmo diante da infidelidade do povo, a fidelidade de Deus não se apagava. Israel esquecia, mas Deus lembrava. Israel se afastava, mas Deus permanecia por perto. Ele não anulava as consequências do pecado, mas também não deixava de ouvir o clamor sincero. Sempre que o povo se arrependia de verdade, Deus respondia. Sempre que o gemido da alma era mais alto que a vaidade do coração, o Senhor se movia com compaixão. Esse contraste entre a infidelidade humana e a fidelidade divina revela algo tremendo sobre o caráter de Deus. Ele é justo, mas também é misericordioso. Ele disciplina, mas também restaura. Ele não ignora o pecado, mas também não ignora o arrependimento. É impossível não se emocionar ao perceber como, mesmo em um tempo de trevas espirituais, Deus continuava escrevendo sua história. Os juízes eram apenas instrumentos temporários de livramento, mas o verdadeiro propósito era chamar o povo de volta ao relacionamento com o Senhor. Cada vez que Deus levantava alguém, era um convite ao arrependimento coletivo. Era como se o céu gritasse: voltem, ainda dá tempo. Mas, quase sempre, o povo desfrutava da paz e voltava ao comodismo. O problema nunca foi a ausência de Deus, foi a ausência de compromisso do povo com Ele. Eles queriam o livramento, mas não queriam o senhorio. Queriam as bênçãos, mas não queriam obedecer. E não é exatamente isso que também vemos em nossos dias? Quantos buscam a Deus apenas quando as coisas saem do controle?
Quantos clamam apenas nos dias de angústia, mas esquecem o nome do Senhor nos dias de calmaria? Há uma geração hoje que também vive sem referência, cresce nas igrejas, mas sem convicção, frequenta cultos, mas não cultiva intimidade, conhece doutrina, mas não conhece o Deus da doutrina. E tudo isso nos alerta para uma verdade urgente. A fé precisa ser vivida, ensinada e cultivada. Ela não é genética, não se transmite por herança biológica. O que se herda são memórias, tradições, mas a fé viva, essa precisa ser despertada em cada coração, por meio da experiência pessoal com Deus. Talvez neste momento você esteja pensando na sua própria história. Talvez esteja lembrando de filhos, netos, sobrinhos que cresceram ouvindo sobre Deus, mas hoje estão afastados. Talvez você mesmo tenha sido essa geração que conheceu as promessas, mas não experimentou a presença. A boa notícia é que Deus ainda está chamando. Ele ainda levanta vozes, ainda envia sinais, ainda ouve o clamor. E a pergunta que fica para você é: quem é sua referência espiritual hoje? Quem você tem sido como referência para os que estão ao seu redor? Comente aqui. Você teve alguém que foi essa influência em sua vida? Que te ensinou o temor ao Senhor? Que te lembrou de onde Deus te tirou? Que te levou para mais perto da verdade? Não podemos nos conformar com uma geração que cresce dentro da terra prometida, mas fora da comunhão com o Deus que deu essa terra. O maior legado que podemos deixar não é uma herança material, mas uma fé viva. Uma fé que não se apaga nas provações. Uma fé que atravessa os desertos, vence as guerras e permanece firme mesmo quando os milagres parecem cessar. O tempo dos juízes nos mostra isso com clareza. Não basta estar no lugar da promessa. É preciso estar conectado com o Deus da promessa. Porque sem essa conexão, todo o resto perde sentido. Israel provou disso. Eles tinham a terra, mas perderam a paz. Tinham liberdade, mas viviam oprimidos. Tinham história, mas não tinham direção. Quando a referência se vai, o povo se perde. Quando a fé se torna apenas uma lembrança, os erros se repetem. E a esperança de transformação só nasce quando o coração volta a ouvir a voz do Senhor. O período dos juízes foi, sem dúvida, um dos capítulos mais sombrios da história de Israel. Não por ausência de milagres, mas por escassez de memória espiritual. Não por falta de Deus, mas por excesso de desobediência. O povo havia herdado a terra prometida, mas não soube herdar o temor ao Senhor. Tinham conquistas, mas não tinham convicção. Tinham líderes ocasionais, mas não tinham uma caminhada constante de devoção. A cada nova opressão, clamavam. A cada novo livramento, se acomodavam. E assim o ciclo se repetia, como uma roda espiritual quebrada, onde a paz durava apenas o tempo da obediência, e a queda vinha logo após o esquecimento. A Bíblia, com toda sua honestidade brutal, mostra um povo que falhava, caía, mas que ainda era alvo da misericórdia de Deus. E isso nos ensina lições que não podem ser ignoradas. A primeira lição é clara: a fé precisa ser cultivada entre gerações. Não é suficiente que uma geração conheça a Deus se ela não se preocupa em ensiná-lo à próxima. Josué e os anciãos que o sucederam fizeram isso por um tempo, mas ao que tudo indica, deixaram de transmitir a profundidade da experiência. Contar histórias de vitórias não é o mesmo que formar discípulos. Precisamos discipular nossos filhos, falar com intencionalidade sobre quem Deus é, não apenas o que Ele faz. Precisamos mostrar que servir ao Senhor é mais do que frequentar um templo. É viver com o coração inclinado ao céu todos os dias. Quantas vezes deixamos isso nas mãos de terceiros? Na igreja, nos líderes, em programas infantis ou em vídeos curtos. Mas a fé verdadeira se aprende ao redor da mesa, nos momentos comuns, nas conversas mais simples, nos exemplos diários. E se essa transferência falha,
Formamos gerações que sabem o nome de Deus, mas não conhecem sua voz. A segunda lição é o perigo da acomodação espiritual. Israel se acostumou com o livramento, com a misericórdia, com o braço estendido de Deus. E esse costume se tornou desprezo. Cada vez que eram libertos, voltavam ao mesmo erro com mais rapidez. Isso revela o que acontece quando perdemos o temor santo. A graça de Deus não pode ser banalizada. Ela nos alcança sim, ela nos restaura sim, mas também nos chama à responsabilidade. A paz não pode se tornar um convite ao relaxamento espiritual. Ela precisa ser combustível para adoração, gratidão, entrega. Caso contrário, o mesmo padrão do livro de Juízes se repete. Deus livra, o homem esquece, o pecado volta, a opressão retorna. E esse ciclo precisa ser quebrado com uma decisão firme de romper com o pecado e viver uma nova história com Deus. A terceira lição é talvez a mais bela. Deus nunca desistiu. Por mais que o povo se afastasse, o Senhor sempre ouvia o clamor sincero. Ele se movia por compaixão, ele levantava líderes improváveis. Ele fazia novo o que parecia irrecuperável. E esse mesmo Deus continua agindo hoje. Talvez você se sinta como alguém que faz parte dessa geração que não conheceu o Senhor. Talvez tenha crescido em um ambiente cristão, mas sem profundidade. Talvez tenha herdado ritos, mas não relacionamento. Ou talvez tenha ensinado, pregado, discipulado, mas agora está vendo sua própria casa se distanciar da fé. Saiba disso. Deus ainda ouve. Deus ainda age. E Ele está mais perto do que você imagina. Clame, volte, restaure, ensine, recomece. Ainda dá tempo. Ainda há esperança. E aqui chegamos à grande verdade que ecoa desse capítulo da história bíblica. Herdar a promessa não é o mesmo que manter a aliança. É possível estar na terra certa, com o coração no lugar errado. É possível ter bênçãos visíveis e ainda assim estar espiritualmente vazio. Por isso, essa história precisa nos confrontar, precisa nos mover à ação. Não podemos ser espectadores da queda de uma geração. Precisamos ser ponte entre o que Deus fez e o que Ele ainda quer fazer. Precisamos reacender a chama da fé em nossos lares, cultivar tempos de oração, de leitura bíblica, de discipulado sincero. E mais do que isso, precisamos viver a fé com autenticidade. Porque filhos, netos e jovens não se apaixonam por discursos, mas são impactados por testemunhos vivos. O moral desta história é profunda e urgente. Uma geração que não conhece a Deus está a apenas um passo da destruição espiritual. A fé não se transmite automaticamente. Ela precisa ser vivida intensamente, ensinada com zelo, encarnada com verdade. E se essa responsabilidade é nossa, que possamos assumi-la com temor. Que decidamos hoje restaurar os altares caídos, reacender a paixão, resgatar a verdade. A fidelidade de Deus é constante, mas a nossa escolha precisa ser renovada a cada dia. E se há algo que esse tempo nos ensina, é que ainda há chance de mudança. Ainda há tempo para formar uma geração que não apenas conheça ao Senhor, mas que o ame, o tema e o sirva com toda a intensidade do coração. Que tipo de legado você deseja deixar? Comente aqui. Qual será a sua decisão diante dessa história? Não permita que sua casa, sua família, sua geração seja conhecida como aquela que se esqueceu do Senhor. Ainda há tempo para reacender a chama, para restaurar o altar, para reescrever a história da sua linhagem com base na fidelidade de Deus. Decida hoje, com convicção e coragem: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Que essa frase não seja apenas uma lembrança bonita de Josué, mas uma realidade viva e pulsante em sua própria jornada. Seja a diferença, seja o marco, seja o começo de uma geração que conhece, ama e serve ao Senhor com integridade. Obrigado por assistir esse vídeo. Pedimos que se inscreva em nosso canal e curta esse vídeo.
Ative também o sininho das notificações para ser avisado sobre nossas postagens. Até o próximo vídeo.